povo, mais um episódio começando aqui no nosso podcast Ligue o Dane-se. Eu sou a Dani Fontinelli, falo aqui do Estúdio Hall, nosso super parceiro, lindo, maravilhoso. Toda quarta-feira nosso podcast às 10 horas da manhã sobe para todas as plataformas, YouTube, se você quiser ver nossa fuça, ou Spotify, se você quiser ouvir minha linda voz. Estou aqui hoje com Gilmar Machado. Tudo bem? Seja bem-vindo. Pô, tudo bem. Obrigado. Gilmar Machado, se apresenta, por favor. Quem é você? Bom, eu sou professor, né? A formação de professor sempre na frente, professor de História e Filosofia, e também sou jornalista esportivo aqui no Rio de Janeiro. A gente está à frente de um projeto já há 5 anos, de uma rádio chamada Rádio Opinião. Começou como Opinião e aí agora a gente, só para ficar igual a todo mundo, a gente botou um play também. Opinião Play? Isso. Eu tenho cobertura até de esporte, né? Até de games. A gente já fiz skate, surf, já fiz outros esportes. Mas o Brasil, assim, o forte mesmo da audiência é com o futebol. Né? Ainda que eu, sinceramente, eu gosto de alguns esportes, gostaria que pudesse ter mais audiência. Amo tênis de mesa, sabe? Só que a cobertura é menor, a audiência é menor. Uma rádio web, ela é compacta, né? São menos pessoas trabalhando, então a gente às vezes tem dificuldade de cobrir mais de um evento. Tem gente que não conhece rádio web. Como é que é esse formato de rádio web? Qual a diferença para uma rádio convencional que você entra num carro, você coloca no dial e tá ali, ouve? Como é que a pessoa tem acesso? Então, a rádio web, ela é essencialmente uma plataforma para a internet, que utiliza o streaming de áudio, contrata uma empresa, e essa empresa faz aí a distribuição, vamos dizer assim, do áudio para os ouvintes. Mas hoje a rádio web se utiliza das grandes plataformas de redes sociais, né, como Facebook, também o Instagram. Até no Telegram você tem rádio web desenvolvendo programação. Mas hoje a grande plataforma da rádio web é o YouTube e a Twitch TV. Rádio web que transmite futebol, na Twitch TV eu conheço poucas. No YouTube quase tem todo várias. Mundo. Às vezes você vai lá, quer ver um jogo, todos os jogos estão lá, né? Tem muita gente fazendo. A nossa tem um diferencial que os jogos são transmitidos no estádio. Vocês têm uma base no estádio? Isso. Agimos da mesma forma que uma rádio dial. Tem gente que ainda não conseguiu entender a mudança, né? E ainda existe um certo preconceito com quem faz rádio web. Eu já toquei até numa rádio web, por ser DJ. Tinha um pouco de preconceito, às vezes. Mas deve ser de baixa qualidade, né? Não é legal. Você sente esse preconceito do público? Sinto bastante. Você ainda tem dificuldade de ter acesso a determinados eventos e a determinados, vamos dizer assim, personagens, atletas, porque as pessoas ainda não compreenderam bem o que é uma rádio web e o trabalho. A gente, felizmente, por estar 5 anos aqui no Rio de Janeiro, aqui a gente tem uma rede, eu costumo chamar de rede de solidariedade, né? De gente que conhece o trabalho. Porque também tem isso, né? À medida que você faz um trabalho legal, que você tem a oportunidade de demonstrar a qualidade, as pessoas vão, conta para um, conta para outro, esse cara é sério. O famoso marketing do boca a boca. E um bom marketing pessoal, talvez, também, por conta de abordar os assuntos de uma maneira que às vezes nem todo mundo faz isso, né? O Newton Santos é onde a gente, na verdade, tem feito a maior parte dos jogos, porque além da Rádio Opinião Play, a gente tem um canal do Botafogo. Canal do Botafogo, tipo o canal Flamengo? Isso, que legal. Você é botafoguense? Sou. Todo mundo que trabalha no futebol, de alguma maneira, tem uma origem. A origem é arquibancada. Então, a gente é também essa persona do torcedor. Então, se você é torcedor, você sabe o comportamento desse personagem que é o torcedor. E o que você, de alguma maneira, quando é profissional, tem que fazer é respeitar essa figura. Essa figura não... Sabe, você não pode chegar numa entrevista coletiva ou em qualquer outro lugar para falar para o torcedor do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, e não respeitar essa figura. Sabe? Então, por ser torcedor, por saber
como o torcedor se sente, eu acho que eu faço um trabalho que essa questão não tira a minha isenção, não tira minha forma de olhar para o futebol de maneira profissional, né? Mas eu também não quero perder o direito de dizer que eu sou Botafogo, sabe como é que é? Eu acho que é parte da minha formação, daquilo que... até do caráter, cara. Porque torcer para uma equipe de futebol forja também o caráter. É saber lidar com ganhar, com perder, né? Saber que, por exemplo, o futebol tem coisas que são objetivas, mas tem muita coisa que é subjetiva, que você tem que aprender a lidar com isso, né? Eu tenho adversários. Eu não odeio o torcedor do Flamengo, eu não odeio o torcedor do Fluminense, do Vasco ou de qualquer outro time. Eu quero que o Botafogo vença enquanto torcedor. Mas enquanto profissional, quando o Flamengo está numa Libertadores da América, por exemplo, e vai até as fases finais, para o profissional é sensacional, cara. É muito legal. Então, cara, você vai lidando com essas emoções. Se você minimamente não for uma pessoa que entende o que isso significa de fato para o torcedor, para aquele indivíduo que ele é capaz de trocar de religião, mas ele não troca de time, né? Aquilo é tudo para ele, às vezes. Pô, não dá para trabalhar com futebol, não dá para trabalhar com esporte, porque vai muito além do campo e bola, sabe? Como jornalista, eu posso ver isso no dia a dia, do quanto tem uma relação com a vida das pessoas, o quanto que o futebol, por exemplo, tem condições de impulsionar um município, um estado, impulsionar do ponto de vista econômico, né? E, infelizmente, Dani, a gente vai perdendo assim, uma oportunidade atrás da outra de fazer com que o esporte, com que o futebol possa ser um espaço de desenvolvimento do trabalho, da renda. Isso eu observo bastante. Estou desenvolvendo um projeto que é para analisar a relação que as cidades têm com os torcedores visitantes. Os torcedores que saem daqui do Rio, por exemplo, para ir a Minas Gerais, como é que eles são recebidos? Como é que o de Minas sai de lá e vem para cá? Então, assim, isso é até o torcedor que me pediu. O torcedor na rua falou para mim, cara, a gente sai daqui do Rio, vai a Minas e é muito maltratado pela polícia em Minas. Vai a São Paulo e é muito maltratado pela polícia. É algo que ninguém olha, né? E aí a gente começou já um trabalho lá na Rádio Opinião Play de conversar com todas as pessoas que estão envolvidas. Poxa, como é que a polícia se prepara para receber esse cara? Porque esse cara está levando dinheiro para aquela cidade. Ele se hospeda, ele compra ingresso, ele entra nos restaurantes, ele de repente leva um presente para a família, né? Ele interage com aquela cidade. Como é que essa cidade recebe esse cara? Então, eu acho que como jornalista, é aí que entra a coisa que é emocionante, né? Que é legal de fazer, sabe? Que a gente tem aproveitado bem, sabe? Narrar derrotas para você, como é? Até os 90 minutos, eu consigo segurar com o lado profissional. Se a Rádio Opinião vai bem, o comentarista vai ganhar, o repórter vai ganhar, todas as pessoas que estão trabalhando em volta desse projeto vão ganhar. Ela é também um espaço para desenvolver pessoas, né? Para trazer coisas boas para as pessoas. Então eu não posso perder a cabeça, não posso de alguma maneira colocar um lado emocional ali, né? Então eu sustento isso, sabe? Até os 90 minutos. Depois que acaba os 90 minutos ali, aí estou tomando uma cerveja, pô, por que esse cara não fez essa jogada, não fez aquela? Ligou a câmera novamente, ou me deu o microfone para falar, aí volta para o profissional, sabe como é que é? Dentro do trabalho você consegue segurar, porque o seu trabalho ele é mais importante do que, às vezes, você colocar para fora algo que não, ali naquele momento não vai ajudar em nada. Eu estou fazendo a formação em locução lá pela escola do Rui. Com o Rui Jobim. Isso. E aí na segunda a gente teve até uma aula com a Bel, que é de análise crítica, análise de texto, análise das notícias, e a gente estava falando do jornalismo, que mudou muito isso. Você não pode também ser totalmente imparcial, seja no esporte, seja numa notícia que você esteja dando.
Por exemplo, a gente usou até como exemplo o do médico, anestesista, enfim. Dar essa informação para a população é algo que realmente, para você, como pessoa, como cidadão, como humano, te causa um pavor. Foi horrível o que ele fez. Então, assim, ela falou, você tem que ser imparcial até a página 2. Se isso fere os seus princípios, você tem que colocar seu posicionamento como jornalista. Estou falando nesse caso, mas eu acho que até no futebol. Se você você tá ali, sou botafoguense, estou narrando. Você tem tem uma entrega. Entrega maior. Sim. Se tem a derrota, você fica ali um pouco abalado. Você tem uma entrega. A entrega eu acho que é muito mais na vitória do que na derrota. Mas assim, eu, por exemplo, adoro quando eu recebo uma mensagem de um torcedor do Flamengo e falo assim, esse cara é muito Flamengo. Eu atingi meu objetivo. Por quê? Ele não sabe que o narrador que está ali torce para o Botafogo. Né? Como torcedor, como essa persona, né? A minha identidade é botafoguense. Mas o profissional é o profissional do jornalismo. É muito difícil as pessoas entenderem isso. Porque, assim, você, para qualquer informação, você precisa também ter cuidado com o receptor. Quem recebe a informação. Ativei mesmo o meu Twitter, estou muito lá com notícias e tal. Tem, sei lá, uns 3 ou 4 meses. Mas eu tenho percebido que o Twitter é bom para ensinar como se comunicar. Porque às vezes, caramba, eu não falei isso, o cara está entendendo outra coisa. Aí você vai explicar para ele, mas eu só explico para ele se ele de alguma maneira tem minimamente educação. Né? Porque tem gente que não tem. O cara já vem xingando, vem atacando. Mas é justamente isso. Você observa que a pessoa, que às vezes o receptor, para quem vai a informação, ele não entendeu, cara. Ele não entendeu, aí eu tenho que explicar, porque de repente também alguém vai ver isso e vai falar assim, também não entendi. O cara é arrogante, o cara tá chamando todo mundo de burro. Claro que não. Você às vezes não. Qualquer pessoa, às vezes você está num dia em que alguma outra referência acabou te impactando e aí você olha para aquela notícia e você não lê completamente a notícia. Eu sou terminantemente contra a censura, sabe? Eu acho que as pessoas devem ter direito a se posicionar do jeito que elas acham que é o correto para elas. Mas isso não está vedado a um processo, a, de alguma maneira, pagar por aquilo que fizeram. Se comunicar, tem gente que acha que é fácil fazer isso. Não é. Não é ligar uma câmera, ter alguém para editar. Não é só isso. Se comunicar tem uma série de outras necessidades e eu acho que a principal como é que a pessoa que está lá do outro lado vai receber isso? Que mensagem eu quero passar? A minha carreira como professor, ela acabou ficando em segundo plano porque eu tinha algo que eu queria fazer que era me comunicar. Eu queria colocar para fora um pouco das coisas que eu penso em relação a esse esporte que eu amo tanto, que é o futebol. Entendeu? E eu dei um exemplo aqui de como a gente, de alguma maneira, também ligou o nosso Dane-se a partir do momento em que a gente atende a demandas do torcedor, não só nossas demandas, sabe? A gente abre o canal para as demandas do torcedor. Você quer ver um negócio que eu faço, que me traz um prazer enorme? Às vezes tem grandes jogos no Campeonato Brasileiro e o torcedor não sabe como é que ele chega na cidade do Rio de Janeiro. É fácil chegar na cidade do Rio de Janeiro, o cara que é de fora? Não. Quem anda por essa cidade sabe que a cidade tem alguns problemas. Um deles, a cidade é mal sinalizada. As informações, às vezes, para quem vai chegar na cidade, as informações são ruins. Eu abro o meu Twitter e construo no meu Twitter uma comunidade para informar para esse torcedor. Então, você torcedor, coloca assim mesmo, você torcedor, que está chegando para assistir a partida tal, aqui o espaço para informação. Eu faço isso. Olha, com 1 hora, mais ou menos, você constrói uma rede de solidariedade de várias outras pessoas que estão no meu Twitter, que passam a informar aquelas pessoas. Eu só fico ali monitorando para ver se tem algum espertinho querendo fazer alguma coisa.
Mas de resto, forma-se rapidamente facilita, né, a vida da... Isso é o papel da comunicação, isso é o papel do jornalismo fazer isso. Eu ouvi há pouco tempo, eu não me lembro quem era o jornalista, um podcast de um jornalista conhecido. E aí ele falando justamente disso, da comunicação ser mais simples possível. E ele deu o exemplo de... que perguntaram a ele, como é que você sabe que a sua comunicação está chegando? Como é que você sabe que o receptor está entendendo a sua mensagem? E aí ele falou, eu pergunto para minha mãe. Se ela entendeu o que eu tô... Aí ele deu exemplo. Minha mãe sei lá, é diarista, não teve formação, nananana. Daí deu as características da mãe dele. Pergunto para ela, se minha mãe entendeu, é isso que eu vou passar pro meu público. Porque qualquer um vai entender. Já fiz isso com as minhas filhas. Eu tenho uma filha de 9, a de 3 não entende nada ainda direito, né? 3 aninhos, mas a de 9 já é bem esperta. Às vezes eu vou fazer alguma coisa, eu conto para ela. Primeiro, aí pergunto, o que o papai falou? Ele falou isso. Qual é o objetivo? Até é bom que ela também, né, acaba treinando isso, assim. E aí ela vai e me explica tudinho. Às vezes, a maneira como ela me explica me ajuda a pensar além. Eu faço essa experiência dentro de casa. E é isso, você está coberto de razão. Eu achei muito legal quando ele deu esse exemplo. Eu falei, então é isso, é o mais simples. É porque antes, assim, a gente tem muitos medos, né, antes de começar cada projeto. Como eu te falei, eu sou atriz e eu não sou formada em jornalismo, estou estudando agora locução, mas a gente tem esses receios. Como é que eu vou ser? Será que eu preciso ser uma puta jornalista? Será que eu preciso entender de futebol para estar entrevistando você? Será que eu preciso entender de negócios para estar entrevistando o CEO da empresa tal? Falei, cara, não. A partir do momento que eu sou a pessoa que vai te estimular a responder, quem tem que ser o especialista é você, não eu. Você tem que ter um método, você tem que, de alguma maneira, construir uma forma de pensar, e essa forma de pensar ela vai nortear aquilo que você faz como jornalista. Quando você é uma entrevistadora e quer abordar um determinado assunto, não tem caminho mais seguro, que é o significado do método, né, do que você adotar uma estratégia. No futebol você tem a figura do setorista, que é um cara que vai lidar com um clube. Então ele conhece a estrutura, a cultura do clube, ele conhece a história do clube, ele sabe quantos jogadores, e aí ele tem um mapa, estatística, mapa de calor, ele conhece tudo do clube. Aí é muito mais fácil para esse cara lidar com as questões do clube. Na cultura... E aí entra na sua área, né? Área como atriz, e uma área que eu também, humildemente, assim... Você é formado em teatro. Eu não cheguei a concluir, mas eu fui aluno da Unirio, de teoria de teatro. Humildemente, a gente gosta bastante da literatura dramatúrgica do Brasil e de outros autores. Tem bastante coisa em casa, eu gosto bastante. E tive uma longa passagem assim, pelo teatro. Quer dizer, quem é do teatro nunca deixa de ser. A arte preenche aquilo que na nossa vida é essencial, né? Que vai além de respirar, de beber água. Né? Uma pessoa que teve uma boa formação no campo da arte, ela lida com os desafios com muito mais força, às vezes, do que as outras pessoas que lidam apenas com o cotidiano, com a coisa mais dura do cotidiano. O lúdico que vem da arte, dos personagens, né? Eu, às vezes eu fico aqui, enfrento algumas situações, eu fico pensando assim, como é que a personagem, a mãe lá do texto do Brecht, Fuzis da Senhora Carrá, estava lidando com uma situação tão dura. É difícil. Uma das minhas paixões. Brecht e Gorky, que é hoje gostar de artistas russos, tem gente... Isso é uma bobagem, tá, gente? Quem faz isso não tem a menor noção do que é a cultura russa. Porque não existe nada dentro da Rússia que é mais forte do que sua própria cultura. E aí tem o Gorky. O Gorky é um autor que deveria todo mundo algum dia na vida deveria ler os textos. Eu só tive conhecimento deles por causa do teatro, mas não são artistas. Nelson Rodrigues, por exemplo. Nelson Rodrigues também pelo teatro.
Nossa Senhora. Mais popular Milor Fernandes, eu acho que conhecimento de todos é Shakespeare. Olha, eu tive alguns prazeres assim, na minha vida, estou com 51 anos, não tenho vergonha de falar. Nessa trajetória eu fiz coisas muito legais assim. E no teatro, por exemplo, eu tive uma oportunidade, eu gosto de contar porque a gente tem que falar dessas pessoas, sabe? Eu tive a oportunidade uma vez de ser selecionado num grupo de atores para passar uma semana com a Fernanda Montenegro lendo textos teatrais. Gente, meu sonho, eu sempre falo isso, desde que eu comecei no teatro, que meu sonho é conhecer e fazer algo com Tony Ramos e Fernanda Montenegro. O Tony eu nunca fiz nada, mas com a Fernanda... São minhas referências da vida, assim, do teatro. Referência de todos nós. Então, assim, eu passei uma semana inteira, de 8 da manhã às 5 da tarde, com 1 hora de intervalo no almoço, trabalhando textos como a geração dela trabalha texto, né? E que a nossa também deveria trabalhar assim, que é, antes de ir para a cena, você discute e desenvolve o texto. Eu tive a oportunidade de ouvir a Fernanda Aqui, eu tô babando. declamando, por exemplo, o ser ou não ser do Hamlet. Assim, ela fez um exercício com a gente que ela leu o mesmo texto 3 vezes. E nas 3 vezes, né, ela fez de forma diferente. E nas 3 tinha muita coerência. Muita coerência. Por quê? Porque não era só ler. Era uma profunda compreensão daquilo que aquele cara estava falando naquele momento. O que aquele personagem queria naquele momento, o que o Shakespeare queria com aquelas palavras, palavra por palavra colocada de uma maneira que queria uma comunicação tão horizontal que estendesse, fizesse um círculo em volta do planeta, como o Hamlet fez. Então, essa experiência, cara, isso vai para tudo que eu faço. Isso vai para tudo que eu faço. Eu sou muito apaixonado pela cultura nordestina também, pelos escritores, literatura pelo cordel. Cara, eu amo, eu sou viciada em assistir os vídeos do Ariano Suassuna. Aqueles vídeos. Então, os cortes que tem, que sim, joga. Aquilo era o espetáculo aula do aquilo. Suassuna. Eu tenho uma passagem incrível do caramba com Suassuna, que foi o seguinte. Era meu aniversário e o Suassuna estava fazendo uma aula espetáculo na BR, Academia Brasileira de Letras. Aí eu fui até lá com uns 4 livros que eu tenho do Suassuna, para o Suassuna autografar, e eu queria ver o Suassuna de perto. Aí acabou a aula, ele autografava os livros, vendia lá o livro que ele estava lançando, acho que ele lançou A Pedra do Reino. Meu primeiro livro dele foi Santo e a Porca. Acho que Santo e a Porca. Aí tá bom. Quem estava lá? A Fernanda estava lá. Já estava íntimo de Fernanda, Amigo, aqui, ó. Amiguinha. Mas assim, ela é uma pessoa muito generosa, inteligente. Então, acho que tinha assim 1 ou 2 meses que nós tínhamos feito esse evento. Então estava muito fresco ainda na cabeça dela, todo mundo, as pessoas. Aí eu me lembro que eu fiquei na fila assim, aí lá de longe ela viu. Ela olhou, fez assim para mim, que nessa época eu já era professor, ela me chamava de professor. Aliás, no ambiente do jornalismo esportivo, muita gente não me conhece como Gilmar Machado, me chama como professor. Aí ela veio assim, vou falando com o pessoal, a fila andando, ela veio, parou no meu lado assim, já chegando próximo do Suassuna, assim. Aí quando eu entreguei tô chegando assim com o Suassuna levanta a cabeça e fala, ai, minha Nossa Senhora, que do filme, né? Alta Compadecida, e fala com ela, não sei o quê. Aí ela tá ali do meu lado, aí falou, olha aqui, ele esteve com a gente na leitura, apresentou pro Suassuna assim. Aí eu comecei a entregar o livro pro Suassuna, ele assinando, e ela falando de mim para ele. Eu já estaria desmaiada nessa conversa. Não, meu coração quase eu já estaria morta. Assim. Então eu carrego comigo esse sentimento, né? Essas vivências. Às vezes a pessoa, tá querendo falar da Fernanda. Cara, é a trajetória. O que me encanta é isso, sabe? O que me encanta na vida é a caminhada. Porque daqui a pouco, né, quando a gente dá o último suspiro, você não vai se lembrar de carro, você não vai se lembrar de casa. Você lembra de momentos. Você vai se lembrar primeiro, eu acho, que da sua mãe. Sim. Você vai se lembrar, no meu caso, da minha esposa, das minhas filhas. E dessa trajetória, dessa caminhada, sabe?
Então, acho que assim, eu acho que eu liguei o Dane-se para fechar, né, dessa conversa contigo, há muito tempo, quando eu resolvi fazer essa trajetória dessa maneira que eu te contei aqui hoje. Antes de entrar no jornalismo, no esporte, né, mais especificamente, você é ligado a algum esporte? Você pratica algum esporte? Ó, eu vou te falar uma coisa, eu sempre quis jogar futebol. Como sempre quis? Sim, sim. Mas eu vou te confessar, hoje eu olho assim e falo, poxa, por que você não investiu na corrida de fundista, né, maratona, isso aqui? Porque eu estou te falando, no quartel, eu fui fuzileiro naval de 90 a 93. É uma instituição que eu tenho muito orgulho, né, de ter passado por ela. Não falei dela aqui porque não houve ocasião, mas eu sempre, qualquer lugar que eu vou, eu falo sempre, né, que tenho orgulho de ter sido fuzileiro naval. E lá tinha as corridas. Eu ia muito bem, assim. E corria com tênis, com antigo, não deve ser da sua época, eu vou entregar mais ainda a minha idade aqui, tinha um tênis chamado Bamba, que a gente usava, assim, um tênis horrível. Se fosse hoje esses tênis maravilhosos para corrida, então... Já acolchoado, já com silicone, já com gel. Gel, aí ia ser maravilhoso. Mas, então eu me dava muito bem, assim. E eu nunca investi nisso e na natação. Né? E o tênis de mesa que eu falei que fiz durante um tempo. Vi que mexe com o seu sentimento, o tênis de mesa. O tênis de mesa mexe mesmo. Assim, eu adoro, sempre acompanho. Eu conheci no passado, tinha alguns mesatenistas aqui no Brasil que a gente... O esporte aqui no Brasil é pouco divulgado ou... Como é que é o tênis de mesa? A aceitação aqui dos brasileiros. Eu acho que o tênis de mesa não é assim, não é nem, eu acho que o 8º esporte do país, assim. Você tem São Paulo sempre como muito referência, né? Do tênis de mesa, pelo menos essa perspectiva que eu tenho. Então, mas aqui no Rio tinha grandes campeonatos. Cara, é uma coisa louca quando a gente fala do Rio de Janeiro assim, né? No passado o Rio era referência para muitas coisas. Nós recebemos a Olimpíada, recebemos Copa do Mundo, tudo e tal. E o Rio, impressionante como deixou de ser. Teatros, por exemplo. Eu vi muita coisa legal. Tava falando sobre São Paulo. É impressionante como as pessoas elas querem investir. Seja na arte, se você tem uma rádio web, o cara da padaria na esquina, sabe? Ele vira e diz, não, você vai vir tomar o café aqui agora, aí traz as pessoas para tomar, sabe? Já tem uma acho que já tem a mentalidade desse lance da parceria, de você investir no projeto do vizinho. Eu acho que aqui no Rio a gente tem que implorar e explicar muito para as empresas. E eles querem saber de que forma você está ganhando. Sim, você está ganhando... Eu acho que é uma soma, vocês dois estão ganhando. Se você ousar explicar que a sociedade está ganhando com um programa de qualidade, ou que o jornalismo esportivo está ganhando, tendo um jornalista... Está fomentando isso. Que vai trazer... Não existe isso, sabe? Essa é uma questão que eu acho que São Paulo avançou bastante, né? Mas eu tenho amigos e conheço gente fora do país, assim, que... Parece que é a cultura, por exemplo, de alguns países fomentar o desenvolvimento de alguns segmentos, porque aqueles segmentos vão tratar de temas, vão tratar de questões que desenvolvem a sociedade como um todo, né? Eu já cansei de conversar com assessores de imprensa, por exemplo, tá? Falar para eles, cara, eu vou entrevistar a pessoa lá, o jogador... você não já viu meu trabalho? Já viu? Já? Não, vamos falar com ele. Mas não flui, porque... Vamos ver. Porque o que se olha, na verdade, quantos números de seguidores você tem, quantos inscritos você verdadeiramente tem no canal. Mas a pergunta que eu sempre faço esses números, tudo bem, eles ajudam a vender quando você precisa, mas eles essencialmente demonstram a qualidade? Não necessariamente. Não necessariamente. Pelo menos acho isso. Então, assim... Acho que as empresas têm que olhar mais para o conteúdo que você está entregando. E quando você fala de cultura, de arte, né, de esporte, há grande entrega para a sociedade, para a formação. Né? Quando você tem alguém que vai falar, por exemplo,
em relação à ética no esporte com propriedade, que vai provocar a sociedade a refletir a maneira como trata seus torcedores. Eu vejo muita gente falando, as torcidas organizadas são violentas. Pô, tu nem foi olhar, porque talvez uma ou duas tenha atitudes equivocadas. E aí todo mundo leva a fama de violento. Mas você sabia que, por exemplo, tem torcidas organizadas que estão desde a pandemia desenvolvendo ações para ajudar pessoas que estão em estado de rua, né, morando na rua. E por que isso não vem, né? Por que esse outro lado não aparece? Então, assim, isso não é trabalhar uma informação com qualidade? Claro que isso não é importante para a sociedade. Muito. Mas a gente ainda vê as pessoas tratando tudo muito de forma quantitativa, né? E não qualitativa. Querem números, Sim. Mulher na comunicação, no esporte. Eu percebo um avanço nos últimos, sei lá, 3, 4 anos, assim. Né? Você tem a Renata Silveira narrando futebol. Renata Silveira, eu até comentei com ele. Eu conheço, ela fez o concurso, foi de onde? Eu acho que foi na Fox. Foi na Fox, verdade, foi na Fox. Isso. Foi um concurso para narrar, né? Isso, ela foi a primeira colocada. E ela ganhou e hoje em dia narra... Tá, Sport TV. Sport TV e narra vários jogos. Vários jogos. Bastante importância. E eu vou te falar, se você buscar nas redes sociais, tem muita gente que fala coisas terríveis assim contra. Dela. Aí eu vou te falar o que eu falo, por exemplo. Pega um indivíduo que 100 anos ele ouviu só homem narrando. O ouvido daquele indivíduo está treinado a ouvir homem, a voz masculina. Masculina. Agora você tem a Renata que narra com voz feminina, mas ela narra com qualidade. Só que ela não narra com a voz masculina. Ela narra com a voz feminina. Porque ela é mulher. Isso não pode tirar dela e de nenhuma outra mulher o direito de narrar. Ela tem que narrar para as mulheres e vai narrar para os homens. É você que, de alguma maneira, precisa se adaptar. É você que precisa tentar entender que existe uma mudança. E que chato, por um lado, que só agora, e que demorou tanto tempo, né, para ver essa mudança. Demorou tanto tempo, e que bom, cara, que você está tendo a oportunidade de ver uma mulher narrando. Cara, as pessoas não param para pensar nisso. Cara, a gente está fazendo parte da história ao ver a Renata Silveira narrando num dos maiores canais do Brasil. Nossa, muito Se você não bacana. consegue se contentar e se emocionar com isso, tem alguma coisa errada contigo, cara. E esse lance de, por exemplo, não só da Renata, mas de todas as mulheres que estão envolvidas no esporte, especificamente no futebol, que é enfim, sim, acho que extremamente masculino. A gente até conversou sobre isso, da credibilidade da informação vinda de uma mulher. Eu acho que isso... Como é que é a aceitação do público? Eu acho que isso... Ou comentando um jogo que ocorreu... Sim. Eu acho que isso gradativamente tá passando, né? Eu acho que... Até porque elas são excelentes. Sabe? Excelentes. Tem a Débora Gales, que eu adoro. É uma jornalista do Sport TV, uma amiga querida. Tem a Roberta, da ESPN, tem a Aline, que também eu acho que é da ESPN, o Sport TV, não, TNT Esportes, que eu adoro. E tem muita gente, tem muita jornalista boa, assim, jornalista que conhece o esporte, que pergunta com inteligência, sabe? Eu estou dando a minha opinião, mas eu não quero que a minha opinião tenha o sentido de avaliação. Eu não tenho que avaliar nada. Eu olho para as minhas companheiras de trabalho como companheiras de trabalho. Ela faz o trabalho dela, eu faço o meu. Entendeu? Eu não tenho direito... essa é a mensagem que tem que chegar para as pessoas. Eu não tenho direito de achar que é melhor, que é pior, que gostar ou não. Entendeu? Eu trato do mesmo jeito.
algumas vezes, por exemplo, eu chego num determinado lugar, ela já tem a informação e vem generosamente e troca uma ideia com a gente. Então, assim, eu acho isso super importante, produtivo. Isso demonstra... Tá aí. A gente reclama tanto da nossa sociedade, talvez nesse quesito a gente já percebe algum avanço, né? A gente já percebe avanços na participação da mulher, a gente já percebe avanços, a gente tem que avançar muito, tem muita mulher morrendo, feminicídio aí pra caramba, estupro, parece que são 4 estupros por dia no Brasil. Então são questões que a gente ainda tem que avançar. Não dá para soltar fogos, mas dá para entender. Pelo menos já parou de engatinhar, está começando a dar uma levantada. Sim, a gente tem que começar quem assedia, né? Se a mulher está disputando a vaga com um homem, ou se tem um homem na chefia, e na hora de selecionar quer alguma coisa além do trabalho, isso a gente tem que começar a desfazer isso, né? E a gente tem visto direto isso em TV, né? De grandes pessoas que ocupam grandes cargos sendo denunciadas por diversas mulheres. Acho que a gente se encorajou a parar, chega. Não é assim mais que a banda toca na empresa, não é assim mais que acontece nas grandes corporações. Bem bacana isso. Não, eu acho. E assim, como professor e como jornalista, a gente atua o tempo todo nesse sentido. Eu, por exemplo, até vejo de algumas profissionais, né, uma postura, às vezes, muito defensiva. Mas elas têm toda a razão de estar daquele jeito. Um dos maiores vexames para mim no futebol foi assistir uma partida de base na arquibancada, eu estava já como jornalista, com os familiares do lado de fora. A forma como eles se comportam é algo assim nojento, asqueroso. Porque ali você tem jovens que estão se formando, estão formando o caráter deles. Então, se você está ali do lado, o pai... Teoricamente, você é o exemplo, né? O exemplo. Você está xingando, chamando a juíza de não sei o quê, o árbitro de não sei o que lá, porque errou. Cara, quando o cara fala para mim que isso é cultural, eu vou falar, isso é cultural, mas isso também é uma falta de educação. E o que é cultural muda-se com o quê? Muda-se com uma boa formação, com educação. Você educa dizendo, propondo... desenvolvendo ações pedagógicas para mudar a forma de pensar, ou você educa punindo, ou você cria instrumentos para fazer isso. Ninguém me contou, eu já vi um pai chamar o filho na beira do campo e falar para o filho assim: olha, não escuta nada que esse treinador está falando com você, ele não sabe nada, ele é um burro. Isso é uma quebra de hierarquia. Tu imagina esse profissional que está ali na beira do campo, um professor de educação física, geralmente, que está ali comandando uma equipe. Então, esse pai, quando faz isso é uma violência. Acabou esse elo do... Acabou o respeito. Entendeu? Então, assim, são questões que a gente ainda precisa evoluir. Gilmar Machado, gostaria de saber o que você liga o dane-se na sua vida. Gente preconceituosa. Eu acho que uma pessoa olhar para a outra, para a cor de pele daquela pessoa, e achar que aquela pessoa, pela cor de pele, é inferior, ou olhar para outra pessoa, para uma pessoa, e ver que aquela pessoa tem a forma dela de amar, que é própria, que é dela, ela que escolhe, que aquilo é exclusivamente dela, e se você se sentir incomodado com aquilo, é de um atraso. Entende? Isso eu não suporto. Educo minhas filhas para passar longe disso. Adorei o bate-papo. Muito obrigada. Viu? Muito obrigada mesmo por ter aceitado. A amizade tão recente. Eu já convido para vir ao podcast. Ele vem, que ele é desses. Muito obrigada, gente. Nosso podcast toda quarta-feira às 10 horas da manhã no YouTube, se você quiser assistir, ou no Spotify, se você preferir ouvir. Se inscreve no nosso canal, divulga para todo mundo, compartilha com geral. Vamos fazer bombar esse canal, vai? Muito obrigada e até semana que vem.